Inovador. E a Rensga é um time curioso, porque se for olhar, é o oposto da Red. A Red manteve a lineup praticamente, né? Entrou greve, mas já estava no grupo. E a Rensga apostou nos 2 coreanos, foi a novidade. E uma coisa, John Ray, que a PEN, completamente diferente nesse sentido especificamente, recente pelo menos, pela casa do Lucy, mas a maioria dos coreanos vem aqui para one shot, né? Um split. Tem aí os exemplos que ficaram mais tempo, Parang, o Weiser que voltou, voltou, né? Mas geralmente a gente tem os coreanos ficando por um split e isso muda a cara dos times que tem coreanos. No entanto, especificamente no caso da Rensga, eu senti que foi um pouco atípico. Eles jogarem melhor no final do que no começo, que geralmente os coreanos quando chegam, tudo bem, primeira semana ok, mas a primeira metade do campeonato, Prieto, normalmente é muito boa quando chega coreano. Eles têm um skill gap que eles voltaram... interessante. É que eles já têm um nível individual muito bom, né? Então, principalmente quando as equipes ainda estão se adaptando, os jogadores, o meta, etc. Só pela skill individual deles ou pela sinergia que eles têm, seja bot ou mid jungle, no caso da Rensga, eles já meio que conseguem compensar boa parte dos problemas e dar uma alavancada. Mas tirando, claro, as questões que a gente colocou do mid jungle e tal, onde você colocaria aí o ponto-chave da campanha da Rensga, John Ray? Pra ter conseguido a classificação também. Sendo sincero, eu acho que algo que é pouco falado, não sei exatamente porquê, mas pra mim é tanto ponto-chave da Rensga como da Red, eu diria a comissão técnica. Todo mundo fala do Yuri, do Croc, legal, do Chiari, do Tri, que tá jogando bem, Damage, mas quem tá por trás, sabe? Não vejo ninguém falando sobre o Gafone, que é o head coach deles, sobre até mesmo o Tio Ben, que assiste o coach deles, e acho que eles têm mais gente trabalhando por trás, não vou saber exatamente quem, até mesmo na Red, pelo Coelho. Obviamente eles têm. Tem cara. E eu vejo poucas, principalmente parte do público, assim, citando eles, mas eu acho que boa parte, ou muito do fato deles terem tido um meio de campeonato tão difícil, assim, com muitas derrotas em sequência, e aí vem a pressão, realmente, será que a gente isso bate, com certeza, será que realmente a gente era o jabuti em cima da árvore, isso que a gente tá fazendo na minha vida? Eu tenho amigos na Rensga que falavam, esse é meu último split pra realmente tentar algo, já tô um bom tempo aí, se eu não for agora não vai ser nunca, tem o que o Diogo falou, em relação aos coreanos, vem pra ficar mais de um split, é difícil, vai vir pro Brasil, você tem que, no mínimo, conseguir playoffs, e estavam no final ali balangando pra ver se não conseguia, e muito disso vem dessa reta final, vem deles estarem unidos, deles estarem com o mesmo objetivo, de estar confiando um no outro, essas coisas assim que a gente sabe o quão importante é, principalmente em reta final. Então, porque se você for ver, da primeira partida, da primeira semana que eles fizeram 2-0, todo mundo já viu o nível bom que a Rensga podia apresentar. Potencial. Todo mundo viu o potencial deles, viu o potencial do mid coreano, etc, todo mundo já sabia do que era e blá, 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 blá. Mas o que faz, mesmo depois de tantas derrotas, mesmo depois de tantos altos e baixos, eles voltarem a apresentar isso no final da partida, no final do campeonato, sabe? Será que eles aprenderam a jogar LoL, assim, no meio do nada? Sabe? Tem muita coisa por trás, assim. Tem um arco interessante de resiliência da Rensga, e eu não lembro de nenhum time fazendo esse arco específico. Que eu, sinceramente, achei que num determinado momento do campeonato, quando os jogadores foram ao Twitter, principalmente, se eu não me engano, qual dos dois? Não sei qual dos dois coreanos, mas um dos dois postou algo do nível de... Reclamou da internet ou não? Falando que isso era algo que... Acho que foi o Yuri. Ele colocou sobre a Riot BR possibilitar que isso aconteça, o que estava acontecendo ali, era uma coisa que não deve, tipo assim, impensável. O fato deles estarem jogando de Goiânia, né? Com um ping diferente e isso ser... Esse é um assunto que é importante nesse ponto aqui da Rensga, né? Tipo, essa opção deles de jogar de lá. Lógico que a questão de levantar a bandeira, de representar um estado, uma região do Brasil que não tem essa representatividade... Maravilhoso. Eu acho incrível, incrível. Mas eu sempre penso, né? Se, tipo, tem vezes que a ideologia, o conceito... ele não pode afetar a prática. Sim. Né? E eu fico pensando... Você vai mandar hambúrguer de Santos pra São Paulo? Pois é, tipo... Sei lá, tipo... Difícil, né? São Paulo sim, São Paulo capital, viu? Não, é complicado, não é? Vai esfriar, né? É foda, né? Tipo... Vocês, tipo, comissão técnica da Rensga, vem a direção e fala, a gente vai continuar jogando, a gente vai jogar... Durante a pandemia, a gente vai jogar aqui de Goiás. O que vocês achariam disso?
Pera, eu sou, no caso... Aqui, ó, a minha resposta é isso. Não, porque, tipo, abre lá deve estar o MS de, sei lá, 75, 80. O problema não é nem só acho esse. Que menos, pô. Mas o problema não é esse. O problema... Instabilidade, eu sou de Brasília, né? Centro-Oeste ali do lado, então cai muito a internet. Em São Paulo a gente já tem problema, imagina lá, sabe? Então... É distância, pô, não tem o que fazer. E eles já mostraram, fizeram um vídeo mostrando a estrutura deles, tinham, sei lá, quantos geradores. A estrutura... Quantas é internets incrível. diferentes para caso uma caísse. Mas não tem como, é Brasil. Aqui a gente aqui é submetido ao polo... País continental. É muito grande. Ao polo sudeste, São Paulo, Rio, e olha lá. E é só isso, a internet do Brasil é... Mas assim, criado. Eu tô trazendo isso por quê? Porque quando teve essa tweetada, eu achei que o time ia acabar. Pra ser bem sincero. Porque assim... Quando o jogador vem nas mídias sociais e fala o que ele falou, geralmente tem muito atrito, muita confusão, muita discussão e o foco para de ser no jogo e começa a ser nas questões que estão rolando. Mas aí, você falou sobre não falar de comissão técnica, não só eu falo de comissão técnica, como eu falo de direção, que a direção da Rensga merece uma estrelinha de ouro no livro de avaliação. Porque muitas direções do Brasil não teriam sabido lidar com isso. E eles souberam lidar com leveza, até o que dá pra lidar, né? Claro. Não, é isso. É o que chega pra gente. Se lá dentro o pau comeu, o problema é deles. É, exatamente. Com certeza comeu, porque você chegou a extravasar, alguma coisa rolou. Mas eu acho que esse é um mérito muito grande da Rensga, de que pessoas da direção, pessoas que dirigem, não só a direção em si, mas quem dirigiu o time... soube navegar nesse mar turbulento que foi essa época aí do meio de tabela que, claramente, gente, se o time tá perdendo e você é um coreano que veio pra mostrar todo o seu potencial, porque você imagina, você, coreano que chegou aqui, você é um importe de uma região tier 3, praticamente. O cara lá de fora que tá assistindo o seu jogo, os outros coreanos, as outras regiões e tal, eles não vão saber que o seu ping tava lagado. Sim. Como que eles vão saber? Não tem um medidor de ping ali. Ele vai você jogando parecendo um bot. Não, fora que... A carreira, bum. Que isso é o tipo de coisa que até acaba unindo o próprio grupo, né? Então, pô, esse que era o ponto que eu ia chegar. A gente já tá... A gente não tá só disputando o CBLOL contra as outras equipes, a gente tá com esses problemas externos de internet, etc. Isso aqui é por nós, vamos fazer por nós, a gente sabe nosso potencial. Você viu como é que ele pegou? Chega São Paulo, estão ali, semana que vem estamos jogando São Paulo, aí o hype, nossa, de São Paulo, eu quero ver os caras trocar com o ping igual. Olha só, então, ele chegou exatamente, eu sinto esse feeling perfeitamente. Isso são coisas de esporte que acontece. Pô, Sim. split passado aconteceu a gente com a PEN, a gente subiu aos trancos e barrancos, caímos lá contra a Loud, aí viramos pro 3-2. Falavam, a PEN, a Loud tiltou, a Loud errou, a Loud tinha os pontos, tinha os jogos na mão, errou, beleza, ganhamos do Flamengo. A PEN ganhou no dedo, o Flamengo já tava quebrado. A gente ouviu coisas dos próprios jogadores do Flamengo na época falando, meio que desprezando a gente, ou falando, sabe, pô, ganharam porque a gente já tava muito mal, etc, assim. Chegamos na final contra a Vorax, era todo mundo só falando da Vorax. Falando da Vorax, era matéria com a Vorax, etc. E parecia que a gente tava na final por sorte, assim. Entendeu? Porque, sei lá, demos reverse sweep ali, 5 jogos e na sorte, e como estamos ali, foda. Entendeu? E eu tenho certeza que isso, obviamente, foi combustível pra Rensga, eles conseguiram lidar isso bem, seja jogadores entre eles, que não são os protagonistas, são os que tem que estar ali, os 5 juntos na mesma página. E, obviamente, a comissão técnica soube trabalhar isso bem também. Tem que canalizar, porque é uma prova de resiliência. Mas a partir do momento que os caras estavam ali, a gente brinca que soltaram, né, os pezinhos do Rock Lee ali, mas não é só isso. É toda a ideia de que é uma jornada, querendo ou não, e tem muito mais cara de estamos chegando lá. Eu imagino a alegria até eles, eu sei que não treinaram com tanto afinco assim, porque teoricamente a Rensga, pelos que me contam aí, não é um time que treina, como falei, no stage, não que eles treinem mal, mas no stage eles sempre crescem. Mas claramente, em questão de história, em questão de tudo que passou, faz muito mais sentido. A vitória, ela tem subjetividades.